Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o de número 35. O 35º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade e da Câmara, como dito, que tem o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, aproximando Universidade e Comunidade. Assim começamos. Hoje recebemos novamente a professora Marta Majota. Marta, tudo bem? Tudo bem, Como professor? vai? Bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. E receberemos para a entrevista da semana, do campus Lagoa do Sino, da UFSCar, a professora Alexandra Sanches. Isso. Alexandra, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Muito obrigado por ter vindo. É uma honra recebê-la aqui. Eu é que agradeço o convite. É isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Começamos com a Marta. Ok. Bom, boa noite, Alexandra. Obrigada. O que me chamou a atenção, né, foram duas pesquisas a respeito do mercado de livros no Brasil, né? Porque sempre a gente fala, né, será que o brasileiro lê, não lê, né? É sempre uma questão levantada. Então, a primeira pesquisa foi sobre a produção e vendas do setor editorial brasileiro 2015, mas fazendo um retrato de 2014. Né? Quem fez essa pesquisa foi o Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da FIP. Então, eu gostaria de trazer alguns dados para a gente entender um pouco desse mercado. Bom, ocorreu uma queda de títulos novos em torno de 8,5%. No entanto, a tiragem dos títulos que existem aumentou, 9,3%. É uma notícia não muito boa, que os livros ficaram mais caros o ano passado, em 1,7%, mas se contar os últimos 10 anos, ele tem barateado, né? Em torno de 40% está sendo a queda do preço dos livros. E aí questionou-se, né, se a crise ou toda a situação do país que a gente está vivendo teve algum impacto nesse mercado. Então, realmente teve. Houve uma queda na compra de livros de 0,81%. No entanto, se considerar a participação do governo nesse mercado, ocorreu uma queda nas vendas ao governo, aí o índice sobe para 9,23%. Então, o mercado editorial também passou a sentir um pouco essa questão das oscilações. O efeito da crise também. O efeito da crise. E a segunda pesquisa é a que foi divulgada também essa semana, feita pelo Instituto de Pesquisa Nielsen, né? Aí, para este ano, é o terceiro painel das vendas de livros no Brasil. Então, daí são dados mais atuais ainda. Ele coloca o quê? Que daí o preço do livro, né? Acho que isso é um estímulo, talvez, para a gente, que entre janeiro e maio de 2015 caiu 2,39%. Então, apesar de 2014 ter tido aquele aumento, no início desse ano já caiu. O faturamento cresceu também em torno de 6,23% e chamou a atenção o quê? Quais os livros que estão puxando nesse ano, né? Então, agora a gente está falando mais de dados atuais, esse mercado, os livros de colorir. Né? Então, os livros de colorir... Que está na moda. Que está na moda, mas ele ajudou que o faturamento em 2015, até agora, não ficou abaixo do faturamento de 2014, do mesmo período, né? Janeiro a maio, em função desses livros. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, já foram vendidos 25,18 milhões de reais, o que representou 3,97% do total de faturamento. Então, existia aí um filão, né, que foi coberto e que chamou a atenção da população para a compra de livros. Legal. Esses livros de colorir realmente estão na moda e ajudou de alguma forma, apesar de que é público e notório pelo que ela apresentou, que nós temos aí também um dedo da crise sobre esse segmento, né, infelizmente. Porque aí é um nicho muito específico também de mercado esse de Exato. colorir, né? Que é uma onda, de repente ela vai passar também. Sim, sim. E aí a preocupação é que as compras mais pesadas, se elas não ocorrerem, né, isso vai impactar no mercado.
Agora, é importante que o público tenha esse estímulo à leitura, né? Comece a se encantar por algumas leituras, por alguns assuntos. E aí, nesse ponto, eu gostaria de perguntar, professor, tem lido alguma coisa hoje, Temos. Eu estou lendo um livro que eu gostaria de mostrar para vocês, vocês vão ter acesso à capa aí, que chama 365 Dias que Mudaram o Mundo. É um livro muito interessante, é do History, e ele traz, pontuado dia a dia, claro, grandes acontecimentos que você pode ilustrar a partir da data de nascimento, para quem você vai dar, enfim, o livro, e isso é bem interessante. Por exemplo, professora Marta, que dia que você nasceu? A senhora vai entregar o ano, né? Sim. Mas é 9 de outubro. 9 de outubro, vamos dar uma espiada aqui, o que aconteceu nessa data? Morre Ernesto Che Guevara, nessa data, em 1967, portanto, há 47 anos, uma das figuras mais notórias, mais simbólicas do século passado, revolucionário argentino que morou em Cuba, né, onde aconteceu a Revolução, e morreu na Bolívia. Morreu na Bolívia tentando levar a Revolução para aquele país. Professora Alexandra, que dia que a senhora nasceu? Que dia que você nasceu? 29 de julho. 29 de junho. Julho. Foi o dia do surgimento do escotismo. Olha que data bacana, né? Que foi em 1907. Daí o livro traz um texto a respeito desse tema, um texto curto, né? Mas é muito bacana esse livro, é um livro interessante a ser dado, inclusive, como lembrança para alguém, tá certo? Tá certo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aos meus destaques da semana. Eu tenho 2 destaques aqui a serem dados rapidamente. Um deles é a respeito da recessão, claro, esse momento tão delicado que nós estamos vivendo. E a questão é, por que entramos em recessão? Por que o PIB não cresce? Por que começou o desemprego de uma forma tão acentuada no Brasil atualmente? Uma das mais claras explicações chama dívida. Dívida da família brasileira. O brasileiro está endividado. Historicamente, o que aconteceu? Num passado recente, nós tivemos uma crise, também uma outra crise, e houve um convite, um estímulo, mais que um convite, um estímulo ao consumo. As pessoas foram convidadas a trocar sua geladeira, a se endividar, a comprar em carnês, de uma forma muito acelerada, produtos, carros, linha branca e assim sucessivamente. Resultado, isso acabou levando a um ciclo vicioso, onde essas pessoas endividadas hoje, né, financiamento imobiliário, consignado inclusive para servidor público, consignado para aposentado, e essas pessoas agora estão com parte do seu orçamento familiar comprometido com essas dívidas. Essas dívidas foram, inclusive, contraídas a juros relativamente altos e agora, nesse ciclo vicioso, elas não estão comprando mais. Ninguém vai trocar a geladeira 2, 3 vezes, não tem como ficar comprando carro regularmente e isso tem feito com que diminua a capacidade produtiva do país e, consequentemente, o governo arrecade menos. E, por conta disso, se existe esse ciclo vicioso, começa, então, um processo de demissão e isso tem sido muito agravado nos últimos dias. Como resolver essa questão? Para você que está em casa e tem dívidas, quais as recomendações feitas por alguns especialistas? Aumentar a renda familiar com mais uma renda, trabalhar de final de semana, não são soluções simples, são soluções normalmente delicadas. Se você conseguir um aumento, se você conseguir uma outra possibilidade de um outro trabalho, isso poderá ser uma boa solução. Segundo, cortar gastos, abre aspas, desnecessários. Áridos, mas funciona. É uma medida difícil que, de um modo geral, principalmente para quem tem família, atenção, você que tem filho adolescente, eu quero ver você convencê-lo em casa. Se bobear, nosso programa até vai cair a audiência, porque eles vão começar a desligar a televisão, dizendo esses chatos só falam sobre corte de gastos. Mas, enfim, é um caminho. É uma possibilidade. Utilizar marcas que não são tão convencionais, marcas que não são tão famosas,
Para você ter uma ideia, hoje eu liguei para o meu jardineiro, porque o meu jardim está horroroso, porque eu estou esparçando, né, os dias de cuidar dele. E eu liguei para ele e ele prontamente disse, eu posso ir agora. Quer dizer, ele não estava trabalhando, né? O que quer dizer que se eu estou espaçando, outras pessoas também estão, e isso compromete o orçamento dele. Mas, infelizmente, é assim que funciona. E o outro item é administrar dívida. Você que tem dívida de curto prazo e com juro alto, procure renegociar essa dívida, fazendo com que esparce, fazendo com que o juro dessa dívida caia. E, por último, mantenha o foco, não desanime, não fuja deste enorme desafio quando se tem mês sobrando no fim do salário, como diz o outro, né? Professora Marta. Não, e o grande desafio é exatamente esse, né? A gente tem estudos que mostram que se você chega num determinado nível de consumo, né, a uma renda, é muito difícil você retroagir. E não é rápido essa questão, não é do dia para a noite. Principalmente se você tem dívidas parceladas, você não vai poder deixar de pagar essas dívidas. Mas mesmo se você tem esses hábitos de consumo para uma certa fidelização de marca, ou hábitos mesmo que parecem ser coisas pequenas, mas sair, comer fora, pagar o serviço, então o voltar é muito mais demorado e difícil do que quando o ir para frente. Mas eu acho que é um exercício que a gente acaba fazendo enquanto cidadão, e como você falou, né, para os adolescentes, você passa a ensinar também adolescentes, claro, que isso se chama educação financeira. Exato. Né, isso acho que é de suma importância para a criançada, e hoje os pré-adolescentes, adolescentes. Então está combinado, quando terminar nosso programa, você desliga a televisão, chama a família e tenta resolver. Mas não esquece de ligar a televisão no nosso próximo programa, por favor. E por último, o último destaque que eu teria é a respeito de pedaladas. Você que está em casa sabe o que é pedaladas? Pedaladas financeiras, não estou falando da pedalada do dia a dia, de andar de bike por aí. Nem de futebol, né, nem de futebol, nem de futebol. Não vamos falar de futebol, ontem foi péssimo. Mas, enfim, pedaladas, eu vou dar um exemplo. Imagina você que está em casa, que tem uma conta financeira, tem um saldo, um extrato na sua conta, tem uma situação financeira na sua conta, onde você precisa prestar contas para alguém, você precisa informar para alguém quanto você tem de saldo, e você tem contas a pagar. Então você deixa de pagar, honrar os seus compromissos, para poder tirar um extrato gordo, né? Um extrato onde mostra que a sua situação financeira está saudável, apresenta esse extrato dizendo, olha, como eu tenho dinheiro em conta, e aí você mostra para os seus credores como você está bem. Só que depois, passado essa etapa, você vai lá e liquida os seus débitos e zera ou esvazia o seu caixa. É isso que está se entendendo que o governo brasileiro fez ano passado, porque o governo e família são contas, têm obrigações financeiras. O Tribunal de Contas da União analisou por esses dias a conta do governo brasileiro e entendeu que essa chamada pedalada financeira tem que ser reexplicada pelo governo e deu mais 30 dias para que o governo apresente justificativas do porquê tinha feito isso. O que o governo teria feito? Ao invés de pagar aos bancos públicos, de passar os recursos para os bancos públicos, que pagaria o Bolsa Família, por exemplo, segurou o recurso e pediu que o Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, pagassem com seus próprios recursos e depois de um determinado tempo é que passou esses recursos para o governo, para o banco. E isso é uma certa maquiagem financeira, o que é chamado de pedalada, e é a primeira vez que o TCU pede para que um governo se explique, e o governo ganhou 30 dias para fazer explicações a respeito, o que é um momento delicado, tendo em vista que o governo já está com problemas, inclusive, de credibilidade política, aparece mais essa nesse momento. Marta. E veja bem, associando um pouco com a sua primeira notícia, né, que é a questão de você ter dívidas, né? Então, o governo também tem dívidas nas quais ele precisa arrecadar dinheiro de uma certa forma. E essa arrecadação pode vir através de tributos.
E se nós temos uma situação econômica de desaceleração, com baixa procura, com baixa demanda, com baixa produção, a arrecadação vai diminuir. A arrecadação vai diminuir, diminui a entrada de recursos, então quer dizer, só piora a conta, né? Exato. Vai ficando cada vez menor o seu caixa, vamos assim dizer, em função de um contexto maior associado agora a essa questão aí das pedaladas fiscais. E aí que a gente começa a entender o porquê de tantas mudanças na economia em termos de alíquota de impostos, em termos de aumento de taxa de juros, né, para tentar chegar num ponto de equilibrar essas contas. Né? Exato. Atenção, você que está em casa, não faça pedalada nas suas contas como o governo está fazendo. Muito cuidado com a sua situação financeira. Muito bem, podemos seguir? Muito bem. Agora vamos para a nossa entrevista da semana, onde nós recebemos aqui a professora Alexandra Sanches. Professora, você é de onde? Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas atualmente sou de Campina do Monte Alegre. Campina do Monte Alegre, no sul do estado de São Paulo. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, não é isso? Mestrado em Genética e Evolução pela UFSCar no Campo São Carlos, doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar, também Campo São Carlos, e atualmente é coordenadora da CPEX, que é a coordenação de ensino... Estágio, pesquisa e extensão. Uma coordenação nova que nasceu há um mês. Há um mês. Muito bem, seja feliz nessa sua missão. E é professora dos 3 cursos da UFSCar no campus Lagoa do Sino. Alexandra, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado novamente por você ter vindo. E hoje ela vai falar para nós sobre a missão da extensão do campus Lagoa dos Sinos. E antes, eu gostaria, Alexandre, que você falasse um pouco sobre o campus, como é que ele surgiu e historicamente o que esse campus, como é que ele está inserido na região sul do estado de São Paulo, para poder começarmos. Só reforçando o agradecimento pelo convite, é muito bom falar de extensão e falar do nosso campus. Bom, o campus Lagoa do Sino está inserido numa região sudoeste do estado de São Paulo, que apresenta características bastante contrastantes. A gente vê, por um lado, uma riqueza em termos de recursos naturais. A gente tem remanescentes de floresta atlântica, remanescentes de cerrado e até zonas de transição entre esses 2 biomas. A cidade de Campina do Monte Alegre é banhada por 2 rios importantes, que é o rio Itapetininga e o rio Paranapanema, é a bacia do Alto Paranapanema, considerada uma bacia conservação. Então a gente vê essa riqueza em termos de recursos naturais. Nós vemos também a riqueza em termos de variedade de cultivos. Então são muitos grãos, frutas que são cultivadas pelos agricultores lá. E essa região apresenta um dos maiores PIB agrícola, né, do estado de São Paulo. Então a gente vê essas características que demonstram uma riqueza daquela região ao lado de outras características que mostram uma certa carência em termos socioeconômicos. É uma das regiões mais pobres e apresenta carência também em termos de educação. A perda de matrículas de estudantes que saem do ensino fundamental para o ensino superior é de cerca de 90%. Muito alto. E o campus foi criado dentro dessa região e olhou para essas características multifacetadas, né? E o campus foi criado e existem com base em 4 eixos norteadores, que é o desenvolvimento territorial, sustentabilidade, segurança alimentar. Falta um próximo. Não se preocupe, fique à vontade. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Porque aquela região tem uma quantidade muito grande de agricultores e a sua economia é baseada em agricultura. Tá. E nesse contexto, Alexandra, como que é o olhar da extensão, né? Porque ele está inserido em um ambiente, né, bastante propício, talvez, no entendimento, né? E qual que é a importância, então, dos projetos, da extensão, do que vocês têm desenvolvido lá, dado esse cenário, né, da sustentabilidade, da agricultura familiar? Tem um eixo aí extensionista? Isso. Os cursos também têm
eles foram criados com base nesses eixos norteadores, né, olhando para essas características e essas demandas da região. E realmente essas características tornam a extensão muito mais forte. Os alunos são estimulados desde o início para atividades de extensão. Eu até, pensando assim, eu acho que a gente começou a extensão antes de aprender como formalizar nossas atividades de extensão. Nós temos projetos pedagógicos baseados em eixos, né, em onde os conteúdos são organizados em eixos e tem uma comunicação entre eixos. E a gente tem ao final do ano e na metade do primeiro semestre, provas integradoras que integram o conhecimento de todos os eixos, todos os conteúdos dados naquele semestre. E essas provas integradoras muitas vezes têm sido atividades de extensão. A gente teve provas integradoras cujo tema foi uma visita ao aterro sanitário e o que eles poderiam propor como atividade com base nessa visita. Tivemos temas de plano diretor da cidade de Campina do Monte Alegre. Então, os alunos têm atuado junto a associações lá em Campina do Monte Alegre que discutem o desenvolvimento da região e essas questões são levadas como prova integradora. Então, a gente vê isso, eu acho bem difícil lá a gente até dissociar o ensino da extensão. Lá a gente não consegue separar muitas vezes o ensino da extensão. E essas atividades de extensão têm essa força lá por conta dessas características, né? Tem uma demanda enorme. Então, para onde a gente olhe, a gente vê uma oportunidade de uma atividade de extensão. Legal. Só, Alexandra, acho que para o público em casa conseguir entender um pouco mais esse contexto, então, quando você fala de atividades de extensão, né, para onde você olha, assim, como que você poderia exemplificar que atividades são essas? Né? O que, por exemplo, um docente, um discente, né, a comunidade que está ali no entorno, como que ela participa, né, em termos concretos, o que fazemos, né, ali naquele momento, né? Explicar um pouco mais, exemplificar com uma atividade, como que ela atingiu a comunidade. A gente teve um evento, eu acho que há 2 semanas, quando a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente. E para essa comemoração, a gente realizou também um concurso de redação junto a alunos de escola pública das cidades da Redondeza e um concurso de desenho, concurso de fotos também. E no dia da comemoração, no Dia do Meio Ambiente, esses alunos foram receber, os alunos premiados, os mais votados, foram receber os prêmios lá dentro da UFSCar. Então, eles conhecem a UFSCar, eles participam dessa atividade de educação, porque os nossos alunos foram lá na escola pública falar sobre o concurso de redação, incentivando eles a escreverem uma redação. Então, os alunos da UFSCar vão até a comunidade e trazem os alunos das escolas públicas para dentro da universidade. Nós tivemos o ano passado o Campus Lagoa do Sino de Porteiras Abertas, que é o dia em que a gente recebe alunos que estão terminando o ensino fundamental e vão fazer o Enem para conhecer a universidade. Então, a gente abre as porteiras da Lagoa do Sino, na verdade ela está sempre aberta, mas é um dia onde a gente dedica aquele dia para receber os alunos e para mostrar os cursos que tem, para mostrar a universidade, para eles conhecerem o que é a universidade, entenderem que todos eles podem entrar numa universidade pública, porque muitas vezes a gente vê que para eles talvez eles não tenham tanto acesso, né? Muitos desconhecem, né? Como entrar, como chegar a uma universidade pública. Eu vou fazer algumas perguntas bem diretas para que as pessoas em casa possam entender melhor. Quantos mil habitantes tem Campina do Monte Alegre? 6.000 habitantes. Eita! O Campus Lagoa do Sino fica mais próximo, apesar de estar no município de Guri, ele é mais próximo a Campina do Monte Alegre. Quantos alqueires tem o campus? Tem cerca de 643 hectares. Tá. Coincidentemente, o mesmo tamanho da UFSCar São Carlos. São Carlos. Aqui em Araras, para quem não conhece, nosso campus tem 240 hectares aproximadamente, né? Quantos cursos tem em Lagoa dos Sinos? Quantos alunos hoje?
temos 200... Lagoa do Sino, né? Lagoa do Sino. Lagoa do Sino. Temos 248 alunos e 3 cursos. Curso de Engenharia Ambiental, curso de Engenharia Agronômica e o curso de Engenharia de Alimentos. O ano que vem inicia-se o curso de Biologia, com linha de formação em Biologia da Conservação, e o curso de Administração, com linha de formação em Gestão Agroalimentar. Então, são todos cursos que têm essa conversa entre si e com as necessidades da região. Então, criar uma universidade para a gente lá não significou somente abrir vagas para graduação, mas atender às demandas da região e ajudar e apoiar na transformação daquela região. Legal. Talvez seja por isso que a extensão tem esse foco tão asseverado, vamos dizer assim, no caso, né? Porque, via de regra, já foi dito em algumas outras oportunidades aqui, a extensão nem sempre é o braço mais expressivo na tríade da universidade, né? No trinômio ensino, pesquisa e extensão. Agora, por que chama Lagoa do Sino? Era que eu fiquei aqui, a pergunta que não quer calar, né? Por que Lagoa do Sino? Por que chama Lagoa do Sino? Tem várias histórias, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem uma lagoa que é em formato de sino, que é a Lagoa do Sino. Tem uma lagoa que é a Lagoa do Sino lá dentro da fazenda. A fazenda originalmente chamava Lagoa do Sino? Chamava Lagoa do Sino. Nosso campus podia chamar Santa Escolástica também, né? Tem uma história também, né? Porque foi uma fazenda, né, que foi doada, você poderia complementar, né? A fazenda Lagoa do Sino foi doada pelo escritor Raduan Nassar. A gente entende que ele não gosta muito de falar sobre esse tema. Mas a gente entende que talvez a intenção tenha sido realmente desenvolver aquela região, né? E tudo isso ficou tão cristalizado nos alunos, nos docentes, nos TAs, que todos se envolvem de alguma forma em projetos de extensão. A gente tem projetos de extensão de TAs, que na verdade, ele foi aprovado para aquele edital de comemoração dos 45 anos da UFSCar, Campus Lagoa do Sino, de Fazenda Histórica Produtora de Conhecimento. Então, retratando desde como era antes e hoje, como que foi se modificando o campus Lagoa do Sino. Entendi. E quais as expectativas? Acho que a gente podia fechar. Quais as expectativas aí em termos desse diálogo com a sociedade, do olhar extensionista? As cidades da Redondeza nos receberam muito bem. Também é outro fator que levou a essa força da extensão. Então, acho que tem vários fatores envolvidos. As características da região, a demanda da região. A região recebeu muito bem a gente, espera muito de nós. A PROEX, apesar da distância, a gente tem um canal, uma comunicação que é fantástico, que apesar da distância, a gente consegue resolver todos os problemas, conseguimos aprender como propor atividades, como desenvolver os projetos. E os próprios alunos e professores que chegam com essa proposta bastante cristalizada. E a comunidade espera muito da universidade e está de braços abertos. E essa comunicação tem sido, assim, dia a dia, tem sido construída e aumentado dia a dia. Virtuosa, né? Virtuosa. Eu imagino, porque quando você fala de... é uma das regiões do estado de São Paulo com menor IDH, né? Menor IDH, isso. E a gente tem vários projetos de educação já que serão realizados dentro de escola. Uma feira de ciências foi proposta para ser realizado dentro de escola pública. As CIEPs que abriram as portas para alunos de ensino das escolas da Redondeza. Então, a CIEP é? A CIEP como... o significado é ação, atividade, popular de integração, ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Isso, são cursos que uma característica diferenciada, mas são como se fossem disciplinas que os professores podem propor, que seja oferecida ou para os alunos da UFSCar, independente do curso, e pode ser aberta para a comunidade externa à UFSCar. Legal. É isso aí. Assim chegamos ao final do nosso programa. Alexandra, foi um prazer muito grande te receber aqui, que você tenha muito sucesso no trabalho que vocês estão desenvolvendo
naquele campus e apareça mais vezes, que vai ser sempre um prazer. Eu é que agradeço novamente o convite. Boa sorte lá. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Marta, Boa noite. foi um prazer. Foi também. Nos vemos no próximo programa, então. No próximo também. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Nos encontramos no próximo programa. Tchau. Tchau.